Olá, amigos, sejam bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina de hoje. Estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos e estamos chegando na reta final aqui da terceira lição, quinta-feira, dia 18 de julho. Mais uma vez, o Wellington está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, pastor. Vamos juntos estudar a lição e antes da gente entrar no assunto, aquela oração pedindo orientação de Deus para o estudo desta hora. Vamos orar. Querido amado Deus, queremos pedir a tua orientação, que o Senhor esteja à frente desse estudo, que possamos entender o que o Senhor quer para nós, para nossa vida e colocar em prática. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa terceira semana, nós estamos estudando aqui as controvérsias, fatos, histórias que geraram uma certa discórdia, algum embate, alguma argumentação daqueles grupos que estavam ali observando Jesus, querendo pegá-lo em alguma contradição, acusá-lo de alguma coisa, e o próprio discurso de Jesus, as suas curas, o seu ministério. E hoje, quinta-feira, história em formato de sanduíche. É uma continuação do estudo de ontem. Nós vimos a primeira parte, a parte externa aqui do nosso sanduíche, o recheio, e hoje, Wellington, vamos para a parte final. Vamos terminar o sanduíche. Vamos fechar o sanduíche, né? A história em formato de sanduíche, parte 2. E o texto é Marcos, capítulo 3, aqui a partir do verso 31 até o finalzinho. É lógico que a lição vai linkar com a primeira parte do sanduíche, informando que Jesus foi para casa e novamente uma grande multidão estava ali apertando. No final, volta de novo a questão da família de Jesus. Wellington. Sim, é interessante, pastor, a gente salientar aqui a questão da parte externa, como o pastor bem citou aí, né? Então, quer dizer, Jesus estava ali, né, na casa, né, e a família não estava apoiando aquilo que ele estava fazendo, né, e acabou aliando-se, né, aos líderes religiosos que estavam... Aos escribas, os fariseus dizendo e os herodianos. Dizendo que eles estavam endemoniados, que tinha algum demônio que estava ali atuando por intermédio de Jesus, né? Agora, o que fez, né, a família de Jesus se aliar nesse modo de pensamento com os líderes da época? Aqui nós encontramos a família preocupada com Jesus, por quê? Porque o texto diz, Wellington, aqui, ó, verso 20, então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. Era tanta gente que procurava Jesus, era tanta gente que ia até Jesus em busca de cura, de alívio, e Jesus, movido pela sua misericórdia e compaixão, ele atendia a todos. Ele não deixava um voltar para casa sem ser atendido. É lógico que a gente tem algumas circunstâncias que Jesus faz um milagre só quando poderia ter feito mais milagres. Mas era muita gente. E ele não tinha tempo para comer. Então os familiares começaram a pensar, ele está fora de si, ele está desequilibrado mentalmente. Uma pessoa não pode ser assim, trabalho, 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 e nada da família. Até nós estamos sendo deixados de lado. Então, acusaram Jesus, velho, de uma instabilidade mental. Ele está louco, ele está fora de si. Olha a expressão aqui no final do verso 21. Saíram para prendê-lo porque diziam, está fora de si, está desequilibrado mentalmente. Aí, foi uma deixa, né, para os demais, ele está fazendo tudo isso aí pelo poder dos demônios. Sim, sim. E a segunda parte, né, que nós vamos encontrar do versículo 31 ao versículo 35, né? O autor até coloca que essa cena parece estranha, né? Como que se a mãe e os familiares dele fossem vê-lo, né? Será que eles não receberiam, né? Porque na segunda parte que nós estudamos, o que acontece? Jesus está pregando também, né? Porém, seus familiares agora estão do lado de fora da casa. E eles chegam para ver ou falar com Jesus, né? E a intenção era convencê-lo a ir embora. E aí chega lá, eles anunciam, olha, está aí seus familiares, né? Sua irmã, irmão e mãe. Aí Jesus questiona, né? Mas quem são? Quem são? Né? E por que ele faz esse questionamento? Então, porque Jesus já percebeu que a família não estava alinhada com a sua missão.
A família estava alinhada com os escribas e os fariseus. E ele diz assim, mas quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem são os meus parentes? Quem são eles? E aí Jesus diz, olha, aquele que faz a vontade daquele que me enviou, aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, esse é meu parente. Bom, isso aqui traz um conforto. Não é uma frieza de Jesus rejeitando os seus familiares. Não. Jesus tinha em consideração a sua mãe. Até o dia da sua morte, ali na cruz, a gente vê isso aí nos evangelhos, Jesus tinha essa preocupação com Maria. Jesus certamente era um filho carinhoso. A presença de Jesus trazia alegria para os familiares, mas nesse momento da história, eles não estavam alinhados com a sua missão, quem ele era, o que ele estava ali para fazer. E Jesus diz o quê? Olha, aquele que faz a vontade do Pai, esse é o meu familiar, esse é o meu parente. Então, você em algum momento pode ter sido mal interpretado, pode ter sido condenado, ter sido julgado pelo seu envolvimento com as coisas espirituais. Mas eu quero dizer que você não é único. Jesus também passou por isso. Jesus também se sentiu excluído, rejeitado e incompreendido. Mas a fala de Jesus é um incentivo para você continuar na sua busca, na sua intensidade com as coisas espirituais. O cristão, ele precisa estar alinhado com Jesus. Isso é mais importante do que estar alinhado com as pessoas ao seu redor. Sim, é mais importante que, né, o apelo que é feito aí, né, que assim, por mais que nós possamos nos sentir isolados um certo momento da vida, né, nós temos a certeza que Jesus também se sentiu assim, né, pelos seus parentes, mas ele pode nos confortar e nos dar força para seguir a missão. Ok. É uma alegria fazer parte da família de Deus. Você fazer a vontade do Pai deve ser o objetivo da sua vida. E ao terminar o estudo aqui, eu quero desafiar você a ir à Bíblia e perceber quais eram esses parentes que foram para trazer Jesus. Quantos são e quais eram? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.